Bom dia, meus amigos. Aqui é Renato Salvadori. Hoje é dia 17 de março de 2025 e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero como uma grande barreira para você entrante ou curioso para o mercado de criptomoedas, porque você escuta muitos rumores por aí de pessoas que não estudam, não se aprofundam sobre o assunto e já chamaram Bitcoin de tudo: bolha, pirâmide, esquema Ponzi, né, moeda sem valor. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: se ele fosse tudo isso, por que ele continua crescendo? Então hoje a gente vai falar sobre as principais críticas ao Bitcoin e responder na medida a cada uma delas. Então, se você quer entender por que o Bitcoin divide opiniões, já deixa seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. O conteúdo que a gente posta aqui no YouTube, a gente também posta de forma mais resumida ainda nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Legal? Então, sem mais enrolação, como sempre, vamos pro vídeo. Muito bem. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente escuta muito é que o Bitcoin não tem valor. Então, o que dizem os críticos? O Paul Krugman, por exemplo, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, já disse, né? O Bitcoin não tem valor intrínseco. Outros afirmam que o Bitcoin não gera fluxo de caixa, não tem utilidade para empresas. Como resposta, simples e rápida, o que dá valor ao dinheiro? O dólar também não tem lastro, não tem colateral. Desde 1971, você sabia disso? Qual que é o lastro do dólar? Sou idiota. A confiança em político, como o Banco Real, como o real, como qualquer moeda, em qualquer país. Os lastros deixaram de existir há muito tempo. Não, Renato, isso não é verdade. Eu trouxe para vocês aqui informação. Cadê aqui? Aqui, um material interessante, né? Sabia que lá em 1971, já acabou o padrão ouro nos Estados Unidos. Né? Foi o Nixon. Né? Então, lá em 1971, Richard Nixon colocou fim ao padrão ouro. Né? A ideia dele era estabilizar o dólar, mas em vez disso, quase tudo aumentou de preço. Né? Então, lá em 14... lá em 1971, né? Aconteceu isso, então deixou de ter padrão ouro, né? Então começou uma impressão desenfreada lá de moedas, tá? Então, olha aqui tem um gráfico, exatamente quando aconteceu, quando havia uma compensação, de 1 para 1, estão vendo aqui no gráfico? Tá bem nítido aqui, e aí depois o que aconteceu foi uma disparidade aqui de emissão de moedas e de valor de ouro, tá? Então, isso foi um grande problema e eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo e aqui também eu trouxe um paper muito interessante aqui da Zone Bitcoin explicando, né? Então, se você quiser ter mais informações aqui, eu estou colocando, né? Então, esse acontecimento lá em 1971 criou até um slogan na internet que é What the fuck happened in 1971? Então, lá em agosto de 71, o Richard Nixon tomou a decisão que mudou o curso da história econômica. Né? Ele acabou com a convertibilidade do dólar em ouro. Então, esse evento é conhecido como o choque de Nixon, né? Marcando o fim do sistema de Bretton Woods, né? Que era uma paridade fixa, né? Que fez o dólar, que tinha o dólar como reserva global. Tá? Então, aqui ele traz um contexto com o fim da Segunda Guerra, né? Então, onde haviam sido assinados acordos de Bretton, né, estabelecendo um sistema baseado em ouro, etc e tal, né? Então, mas nas décadas seguintes começou a haver déficits, a gente não vai entrar muito em teoria econômica aqui nesse vídeo, né? Mas aqui a gente coloca aqui, né? Então, no final aqui você tem o Bitcoin como única alternativa. Então, após mais de 50 anos, o papel do dólar como moeda de reserva mundial é cada vez mais contestado exatamente por isso, porque é baseado em confiança de político. Então, para muitas pessoas, o Bitcoin é visto como uma alternativa para esses problemas, né? Por quê? Porque ele é escasso, pessoal. Porque ele tem uma oferta total limitada a 21 milhões de unidades. Então, ele contrasta com a criação ilimitada de moeda fiduciária, tá? Então, a longo prazo, ele é uma forma de se proteger da inflação. A gente já sabe que inflação é expansão monetária.
Inflação não é índice de governo, índice é consequência e ainda maquiada, né? Então, se a gente pegar, inclusive, os últimos acontecimentos na história mundial, como, por exemplo, a Covid, onde a expansão monetária subiu de forma absurda. Isso não reflete de forma imediata, mas isso, ao longo do tempo, acarreta e desencadeia inflação, né? Então, quando o Banco Central imprime moeda, os bancos centrais imprimem moeda, não é imediato que acontece a inflação, tá? Isso é chamado de efeito Cantillon, mas a longo prazo gera inflação. Então, o controle do Bitcoin, a escassez do Bitcoin, garante realmente uma reserva de valor. Legal? Vamos para o próximo aqui. O Bitcoin é um esquema pirâmide. Então, só ganha dinheiro quem entra cedo. Você precisa de novos compradores para continuar subindo. Então, a resposta que a gente dá para isso é o seguinte: pirâmide financeira depende de fluxo contínuo de novos entrantes para pagar os antigos. Isso não tem nada a ver com Bitcoin. Outra coisa, as pirâmides sempre vêm com promessas de rendimentos, né? Então, o Bitcoin não existe isso. O preço sobe e desce conforme oferta e demanda. E mais do que isso, pirâmide tem dono. O Bitcoin é um ativo descentralizado. Ninguém controla a sua emissão e funcionamento. Então, um exemplo real de pirâmide famosíssimo, né? Famosíssimo é aquele esquema Madoff, né? Um dos maiores esquemas de pirâmide da história. Precisava do operador central. O Bitcoin funciona sem nenhum dono. Então, de novo aqui, pessoal, eu trago para vocês aqui o caso do esquema Bernoff, né? O que foi esse cara, né? Então, por mais de 3 décadas, né, esse camarada, ele manteve uma operação criminosa bilionária, funcionando debaixo do nariz das autoridades. Ele era um camarada de muita representatividade, né? Ele foi presidente da Nasdaq, fundador de uma firma de investimentos, né, que até 2008 era a 6ª maior negociadora de ações, tá, que integrava a S&P 500. Ele chegou a ser responsável por mais de 5% de tudo que era comprado e vendido na Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Então era um camarada, tinha uma forma de filântropo, né? Então era um camarada de high society total. Tá? High society total. E aí ele criou lá um fundo de investimento, né? Que você dava uma grana para ele, né? Ele empregava uma estratégia de investimento chamada Split Strike, que minimizava riscos, então ele te prometia uma entrega de 10 a 20% ao ano. Tá? Então era autossuficiente para deslumbrar, mas realista para não parecer golpe. Então ele era cuidadoso. Né? Mas qual que era a garantia do Madoff? Saiu. Tá? Então por quê? Porque esse cara tinha ele era muito respeitado no mercado. Né? Então, quando ele implementou isso, ninguém questionou. Né? Então, a ideia qual que era? Era justamente deixar a grana na mão de um trader experiente e confiar nas manobras lá que ele fazia, tá? Então, isso aqui, cara, gerou um problema muito sério, né? Então, esse cara teve que indenizar, né? Ele morreu já, né? Mas várias escolas, empresas, pessoas, né? Foram lesadas, né? Então, ele foi muito perspicaz, né? Porque ele criou um processo que era equilibrado, né? Entre utopia de risco e retorno, tá? Então, por quê? Então, por que isso aconteceu, né? Porque tinha dono e ele tinha promessas de ganhos. Não há isso, não existe isso, né? Não tem dono e o Bitcoin sobe e o Bitcoin cai. Então, não cabe essa comparação de que Bitcoin é um esquema pirâmide, tá bom? Terceiro ponto, Bitcoin é muito volátil, nunca vai ser moeda. Né? Então, o que dizem os críticos? Bitcoin sobe e desce muito rápido para ser usado no dia a dia. A moeda tem que ser estável para funcionar como meio de troca. Né? Então, a resposta que a gente dá para isso é o Bitcoin e o dólar, qualquer moeda fiduciária, na verdade, dólar, real, também são voláteis, só que de forma mais lenta. O Bitcoin ainda está no início e ele tende a estabilizar conforme a adoção aumenta. Aí, inclusive, existem 2 teoremas, né? Uma é a lei de Gresham e o teorema da regressão de Mises, que explicam essa questão de que por que o Bitcoin ainda não foi adotado como moeda de troca.
né? A lei de Gresham ela é muito clara, ela fala que os ativos de maior valor, eles circulam por último, né? Então, o Renato Trevisan gosta de dar esse exemplo, né? Na cadeia, o cigarro, qual que é o cigarro que é circulado? É o mais vagabundo, né? Se você tiver $1.000, só que 500 unidades de dólar em dólar e $500 em moeda bolivariana, qual que você vai circular primeiro? Qual que você vai querer gastar primeiro? O bolivariano, porque ele perde valor. Então você guarda o ativo de maior valor. A mesma coisa com o Bitcoin. Então quem compra Bitcoin, reserva o Bitcoin, não põe ele para circular. E o teorema da regressão de Mises é que qualquer ativo ele passa por uma cadeia de transformação até virar da moeda corrente. Então ele primeiro vira um ativo de colecionável, etc e tal. Depois ele vira um ativo de reserva de valor. Ele vai até virar uma moeda de troca. Isso aconteceu na história da humanidade. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas para além disso, né, muito fala, é muito difícil funcionar como meio de troca tal. Já existem stablecoins e redes como a Lightning. A gente tem vídeo aqui da Lightning, né? Lightning é uma sidechain que opera sobre a blockchain que você faz pagamento instantâneo usando Bitcoin. Faz pagamento. Se você for eventos de Bitcoiners, por exemplo, você vai comprar uma Coca-Cola lá, vai comprar um espetinho pagando com Bitcoin na hora, usando a Lightning, por exemplo. Tá? Inclusive já existem países e cidades, inclusive no Brasil, né, que já aceitam pagamentos em Bitcoin. Você faz como se estivesse fazendo uma transferência Pix. Tá? E para reforçar essa teoria, né, existem países já usando o Bitcoin como moeda legal. El Salvador é um exemplo deles. Né? Além do que, existem países criando reservas de valor em Bitcoin, né? Então tem tudo isso também. Sobre essa questão da volatilidade, é sempre bom ficar ligado, né? Então aqui eu vou fazer mais um jabá aqui. Dá para você acompanhar aqui no nosso CryptoBot. Nós temos uma funcionalidade aqui, ó, que vai mostrar para você sempre a volatilidade do mercado aqui com relação ao Bitcoin. Então você vai conseguir verificar aqui a previsão de volatilidade dos ativos, quanto ele vai virar para cima e quanto ele vai variar para baixo aqui. Então, inclusive detectar padrões aqui, se você quiser também, né? Então você pode trabalhar aqui com preços de padrões aqui. Então, é sempre interessante acompanhar o mercado e a volatilidade dos seus ativos aqui. Legal? Inclusive o sentimento do mercado com relação aos criptoativos também. Legal? Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, a conclusão que a gente tem sobre isso é que o Bitcoin já enfrentou críticas desde o seu surgimento, mas ele continua crescendo. É imparável. É imparável. Tá? Então, o que você acha? Bitcoin é futuro ou realmente ele não tem valor? Depois de ter assistido esse vídeo, desmistificou um pouco a sua cabeça? Ainda tem dúvida? Comenta aqui, deixa suas dúvidas, se inscreve no canal para mais conteúdos, não deixa de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.